Dois suspeitos de furtar materiais em uma empresa aqui de Araxá foram torturados pelo dono e funcionários da empresa na última segunda-feira. Um deles morreu e o outro ficou gravemente ferido. Quem dá mais detalhes sobre o caso é o delegado Vinícius Ramário. Doutor, o que a polícia conseguiu apurar até o momento? Boa tarde. Tudo começou ontem, né? Na noite de ontem, por volta das 22, 23 horas. Essas duas vítimas ingressaram na UPA com graves ferimentos e a partir daí tanto a polícia militar quanto a polícia civil se empenharam para entender, para conhecer aí maiores informações sobre o que aconteceu. Então, desde as primeiras horas da madrugada, a gente conseguiu apurar que, como você bem disse, 3 autores, sendo um deles o patrão, suspeitaram de que essas vítimas poderiam ter subtraído o equipamento da empresa deles, da empresa do patrão, na verdade, e por conta disso coagiram essas vítimas a irem até um galpão em oportunidades separadas. Primeiro foi uma vítima, sofreu atos de tortura lá, ela foi agredida, ela sofreu coação moral, ela recebeu inclusive choques elétricos e essa primeira vítima conseguiu escapar e se refugiar na UPA. Ainda assim, esses 3 autores retornaram para o local onde essa primeira vítima foi encontrada e onde também estava a segunda vítima e fizeram com a segunda vítima a mesma coisa. Coagiram ela a entrar no carro, levaram ela para determinado local da cidade, um barracão da empresa, onde funciona a empresa, e lá também praticaram os atos de tortura que infelizmente levaram essa segunda vítima a óbito. As polícias civil e militar conseguiram, durante a madrugada, identificar os 3 autores e efetuar a prisão de 2 deles. O empresário, que ao nosso entender é o idealizador desse crime, é o cabeça, é o cérebro dessa empreitada criminosa, ele ainda permanece foragido. E esses homens que foram torturados, eles têm alguma ligação com essa empresa? Um deles, essa vítima sobrevivente, ela chegou a prestar serviços para esse senhor, para esse indivíduo, esse empresário que está foragido por pouco tempo. E acho que a partir daí, desse vínculo informal que tiveram, que nasceu a suspeita na cabeça desse empresário de que esse ex-funcionário poderia ser aí o autor do crime, aí, da subtração do equipamento. Mas até o momento a Polícia Civil não conseguiu obter nenhuma prova nesse sentido. Vamos trabalhar para descobrir se realmente houve esse fato, mas nada que vai impactar aí na brutalidade e na gravidade desse crime cometido. Os funcionários que torturaram esses homens estão presos. Eles já prestaram depoimento, eles foram pagos para estar torturando. O que eles falaram nesse depoimento? Não, eles esclareceram para a gente, até na presença do Dr. Luiz Gustavo e na minha. O Dr. Luiz Gustavo é o delegado que está presidindo esse auto de prisão em flagrante delito, e eles disseram que não sabiam à primeira vista o que ia acontecer. Eles acharam que ia ser só uma conversa, talvez uma conversa mais grave, mais contundente, mas nada que pudesse levar à morte de um e aos graves ferimentos que o outro sofreu. De toda forma, a gente precisa ainda melhorar essas informações, qualificar melhor o inquérito para a gente entender realmente qual que foi a participação e envolvimento de cada um. E quais foram os materiais furtados, os supostos materiais furtados? Pelo que a gente entendeu, um recarregador de bateria com avaliação aí de pouco mais de R$2.000, R$3.000, e por conta desse aparelho, essas vítimas aí sofreram minutos de tortura aí que, ao nosso entender, eu nunca vi na cidade de Araxá, nos meus anos de polícia, eu nunca presenciei um crime tão brutal por motivo tão insignificante. E até o momento não foi provado que essas vítimas realmente furtaram esse material? Não temos provas, vamos trabalhar nisso, isso é um fato que interessa para as investigações, mas ainda não temos elemento nenhum que indique que elas podem ter praticado esse crime patrimonial. Certo, muito obrigada pela entrevista. Então, os 2 funcionários que torturaram esses 2 homens estão presos e o dono da empresa, o mandante aí dessa tortura, continua foragido. Fernanda Marques para o grupo Imbiara de Comunicação.